A gente vai meditar na palavra de Deus. Nós vamos hoje fazer uma meditação. Tem muitas versões bíblicas, existem muitas versões bíblicas. E confesso aos ouvintes que eu já fui muito mais de ler do que hoje. A partir do momento que eu comecei a ter problema na leitura, por causa de ter que usar óculos, essas coisas para ler, livros que às vezes vêm com letras tão pequenas, eu fui deixando de ler. E claro que leio hoje, mas não tanto quanto já li. E tem uma Bíblia Almeida século XXI interessante, né? Interessante mesmo. E até aqueles comentários de introdução, que chama de comentários introdutórios, às vezes a gente lê esses comentários, a gente acaba tirando boas ideias, por que não, né? E acaba nos ajudando em muitos aspectos essa introdução, esse prefácio, né? Que tem logo no início do livro, que vai ajudar aquilo que a gente vai ler, né? E nessa Bíblia Almeida século XXI, no livro de Lamentações, existem algumas observações de quem faz o comentário ali que são interessantes, né? Elas tocam em dois aspectos bem sérios. Um, que nos faz falta, porque o esquecemos. Outro, que não. E espero que desapareça o mais rápido possível do meio da gente. O que faz falta está contido nessa observação. O crente aflito pode encontrar nas alergias do livro sua própria confissão, auto-humilhação e invocação do Senhor. O livro trata de confissão de pecados. Jerusalém pecou gravemente, logo no capítulo 1, versículo 8. E o Senhor é justo, pois me rebelei contra os seus mandamentos. É que está escrito no versículo 18 também, dos Lamentações, capítulo 1. O livro é um lamento, né, pela desgraça que acabou acontecendo. E diante dessa situação, em 587, os caldeus vieram e realmente fizeram um estrago, né? Ele fala de pecados, de confissão, de pedido de perdão. O livro de Lamentações é realmente impactante, né? Porque nós temos, de repente, de raciocinar de uma forma, eu diria, não diferenciada, mas de repente diferenciada e lógica, né? Deus, ele não tolera o pecado no ímpio. Por isso irá castigá-lo. Mas pecado em nosso meio não faz mal, porque ele faz vistas grossas. Essa é a sensação que se tem, não é? Tendo um raciocínio, de repente, que diferenciado, como eu estou dizendo. Lamentações mostra que Deus não tolera pecado na vida do seu povo também. Não é porque tem pessoas que pensam, não, o ímpio está destruído, está acabado. Nós, os crentes, o Senhor vai ter paciência, vai fazer a vista. Não é assim. Falta reflexão no nosso meio. Olha, ouvintes, no meu tempo de jovem, até eu diria pré-adolescente, existia muita ênfase na questão da santidade. Havia momentos de oração, momento de oração silenciosa, havia momento de confissão. Na Santa Ceia, até eu, às vezes, e a Débora, damos grandes gargalhadas, né? No dia de ceia, a gente tinha que ir na frente confessar que eu briguei com fulano, quero pedir desculpa ou pedir perdão, né? Hoje, infelizmente, as pessoas buscam mais, desculpa a minha expressão, mas é o forró para ficarem se sacolejando dentro da igreja. Pensar que nada. A gente recitava muito, segundo Crônicas 7,14, né? Não sei se vocês se lembram, a gente sabia esse versículo de cor e salteado. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Não é? Lamentações diz isso. Ai de nós, porque pecamos. Está no capítulo 5,16. Hoje é só aquela coisa assim meio que tântrica, né? Da adoração. E não existe mais confissão. As pessoas não mais choram. Não há mais contrição. Eu acredito que eu devo louvar a Deus por isso, mas eu fui moldado por pais bastante duros. A Débora conhece os meus pais, sabe que meus pais foram duros. O meu pai, eu diria, não é muito longe de ser um grande acadêmico, mas meu pai, como as igrejas onde congregávamos quando criança, meu pai já adulto, claro, a nossa igreja era uma igreja que não era fácil, não. E eu louvo a Deus por isso. Eu me lembro que eu, numa certa idade, tive que ir à frente para reconciliar com o Senhor, embora eu não tivesse tido, de repente, né, aquela coisa de, poxa, mas você é tão novo. Não, tive que ir lá reconciliar com o Senhor, uma ocasião que tive meio que, assim, bambaleando, né? Hoje em dia, pessoas que vivem da forma que eu vivia no passado são dirigentes de mocidade, são pessoas que estão em cima dos púlpitos, não é?
Então, olha, ouvinte, é interessante, né? É interessante. Eu me lembro que naquele tempo, realmente as coisas eram bastante mais definidas, eu diria assim, né? Hoje se vende uma imagem de que fazer apelo, às vezes, é uma aberração teológica, e a juventude hoje já não aceita mais Jesus, já nasce crente, ninguém não aceita. A escola Pequena Galileu ainda assim ensinava, né, Débora? Não, até criança tem que aceitar Jesus, não é? Uhum. Então, ouvinte, olha, nós éramos desafiados, eu diria, à conversão e à consagração. E hoje eu tenho pregado em várias igrejas, né? E às vezes cultos, as pessoas buscam mais entretenimento do que realmente conversão e consagração. Buscam mais entretenimento que desafio. Às vezes cultos para algumas pessoas é mais uma massagem no ego que uma chamada à correção ou à santidade. E em Lamentações nós vemos o peso do pecado na vida do povo de Deus e como Deus corrige o seu povo que está errado. Em Hebreus 12, versículos 7 e 8 também. É um veemente apelo à mudança de vida, ao abandono do pecado. Não é blá blá blá. Recentemente num culto eu falei, gente, nós temos que parar com o blá blá blá. Uma irmã achou ruim porque eu falei blá blá blá. Não é blá 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 ou mera exposição de fatos, mas uma chamada ao arrependimento, à confissão. Eu falei num culto também, irmãos, tem muita coisa que, desculpe, mas é balela. Pessoas criticam, não é? Olha, ouvintes, é preciso nós observarmos, de repente, né, determinadas violações que estão acontecendo no seio da igreja. Pessoas que querem violar tudo. Às vezes a soberania de Deus dentro de uma igreja é tão fraquinha. Não é? O livro de Lamentações chama as pessoas à conversão, à santidade, à mudança de vida. Isso faz falta nas pregações. Agora, o que não faz falta na declaração do comentarista e do autor, na verdade o comentarista, né, de que o autor de Lamentações ali, que comentou antes, o que não faz falta está na declaração dele, então. Embora tenha sido advertido que aquilo aconteceria, não diz, eu bem disse, ou seja, ele não é o dono da verdade, nem pretende ser aquela consciência moral da igreja. Há muitas pessoas na igreja que estão sempre certas, né? Que nunca são voto vencido, cuja vontade deve ser sempre acatada, e quando não consegue se impor de repente da forma que querem, agem deslealmente nos bastidores, desestabilizam a igreja e o obreiro. São pessoas que são falastronas, mentirosas, pessoas pródigas, pessoas críticas, nunca estão satisfeitas, não têm a coragem de levantar a voz para saudar um semelhante considerado irmão que passam por ela por um corredor apertado. Quando algo não dá certo, ao invés de colocar o ombro de baixo para consertar, ficam dizendo, eu não disse, ou eu sabia, né? Uma senhora dizia que a família dela era o eixo da igreja, impedindo-a de fazer besteiras. Jeremias, autor de Lamentações, apenas diz, esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor, levantemos os nossos corações com as mãos para Deus no céu, dizendo, nós transgredimos, nós fomos rebeldes e não perdoaste. Está no capítulo 3, versículo 40 e 42. Ele não é o certinho no meio dos errados, não. Ele não é o único, a última bolachinha, né, do pacote de bolacha, não. Ele não é aquele que fica falando não, porque tá assim por causa do fulano, daquele. Não. Ele não. Ele diz, usando a palavra nós, esquadrinhemos, provemos, voltemos, levantemos, transgredimos, fomos rebeldes. Ele não ficou nos bastidores fofocando, igual muitas pessoas, obreiros antigos, velhos, cheios de fofoca na língua. Mas veio à frente colocar o ombro debaixo da carga e dizer, olha, esquadrinhemos, provemos, voltemos, levantemos, transgredimos, eu estou junto aqui. Reconhecer pecados e pedir perdão, isso faz falta. Isso faz falta. Jogar pedra e agir nos bastidores, que coisa feia. Desonestamente, isso não faz a mínima falta. Eis uma para fazermos e outra para evitarmos. Uma que faz falta e outra que não faz a mínima falta. Mensagens cantadas com você nesse dia, trazendo a palavra de Deus genuína ao seu coração.